pessoas não usam mais agenda de papel, né? Mas por quê, né? Se bem que eu continuo usando, e a Simone, que está me ouvindo, também usa. O marido dela é todo digital, informatizado, e eu e a Simone ainda a gente vai. Ó. Aqui, Simone, ó, marquei já o livro todo hoje com marca-texto, canetinha vermelha, já usei tudo isso hoje. Pessoal, vocês vão ver aqui, esse poema, ele fala sobre solidariedade, tá bom? Então, eu poderia falar aqui várias horas sobre esse assunto da solidariedade, né? Tem tudo a ver com o reiki, né? Ser gentil, os princípios do reiki, ser grato, ser gentil. Então, eu fui lá no dicionário e peguei o que o dicionário fala sobre isso. Eu queria o Aurélio, mas encontrei um outro aí com a mesma coisa, né? O que vem a ser solidariedade na visão, tá? De um dicionário, né? Na linguística, né? É a característica da pessoa solidária, de quem está disposto a ajudar. Quando você está disposto, né? Se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhar, né? Às vezes tem um que vai na frente jogando casca de banana para a gente pisar, né? Tem gente puxando o nosso tapete, tem tudo isso. Acompanhar ou defender outra pessoa, isso é solidariedade. A pessoa está doente, aí você acompanha ela, isso é solidariedade. Você vê que uma pessoa está sendo alvo de injustiça, você defender ela, isso é solidariedade. Você ajudar ela de alguma forma, aplicar reiki, isso é solidariedade. De acordo com o dicionário, é a manifestação desse sentimento com o propósito de ajudar. Aí eu falo, se não puder ajudar, pelo menos não atrapalha, né? Tem gente que tem prazer em atrapalhar outras pessoas. Tá? O propósito de ajudar, ajuda, amparo e apoio. Tá bom? Então, esse é o tema de hoje desse poema que nós vamos salvar no coração através do Reju de expansão de consciência. Aí vocês vão levar um susto, que eu botei no livro, Reiki é amor, tal, botei uma fotografia. É uma foto original, naquela época já tinha fotografias. Dom Pedro II é que pegou fogo no museu lá em Petrópolis. Esse acervo se perdeu. Mas as primeiras fotografias que vieram da Torre Eiffel foi Dom Pedro II que trouxe. Lógico que não era foto colorida. Me lembro que na minha infância não tinha. Era só foto preto e branco. Aí vieram as primeiras fotos coloridas, né? Hoje tá moleza, né? Foto digital tinha que mandar revelar. Não tinha nem revelação em 1 hora. Você mandava revelar a 2 dias, tá? Bom, aí vocês não se assustem, porque eu botei umas fotografias verdadeiras de uma guerra que aconteceu. A de cima foi com os chineses, 1895. A de baixo foi uma guerra com os russos, 1905. Em 10 anos, o Japão entrou em 2 guerras, com o mesmo motivo, que foi defender a soberania da Coreia. Que a Coreia era igual ao Brasil, né? Quando, na época do Brasil colônia, que vieram os franceses, holandeses no Nordeste, aí os portugueses foram lá e entraram em guerra para expulsar, aí usaram armas, né? Na época do Brasil colônia. Então, os chineses não aceitaram a soberania do Japão sobre a Coreia. Invadiram a Coreia. Aí o Japão foi lá e teve que defender. Depois, ganhou a guerra. O Japão ganhou a guerra. Depois vieram os russos e invadiram também. Não aceitaram. Aí o Japão teve que entrar em guerra e ganhou a Segunda Guerra. E quem era o comandante? O imperador Meiji. Então, é tal coisa. Chegou uma hora que Jesus pegou um chicote e teve que expulsar os mercadores, porque eles não iam sair. Se Jesus falasse, olha, não é bom vocês venderem aqui. Vai lá no Rio de Janeiro, onde eu me criei, na Ilha do Governador, pede para alguém sumir o borro do Dendê e falar, olha, vender droga é feio, não é bonito, faz mal para as famílias, entendeu? Se vai mudar alguma coisa.
Então não adiantava Jesus falar com as pessoas. E ele usou a força. Então os japoneses tiveram que se defender e eles venceram as duas guerras. E o imperador, se ele visse um caracol, ele fazia um poema. Ele via uma flor caindo, ele fazia um poema. Ele via um pinheiro na rocha, ele fazia o poema. Ele via uma onda no mar, ele fazia o poema. E ele viveu duas guerras, então ele fez poemas sobre situações da guerra. Não é que ele fosse bélico. Ele era o comandante militar, ele teve que dividir, de defender o país dele, né? Venceu as duas guerras. Então eu coloquei umas fotografias, são fotografias verdadeiras, tá? Só para vocês entenderem, porque o poema fala sobre guerra, tá bom? Daqui a pouco eu vou chegar lá. E esse poema, ele fala sobre, tá? A mensagem que está implícita nele fala sobre solidariedade. Eu vou fazer agora 63 anos. Se vocês me acompanharem, a gente vai estar na Veneza de Portugal. Tenta aí. Eu fiz você também. Tenta aí, eu acho que dá para você. Lá em Aveiro, tá? Vou estar fazendo 63. Então, já vi muita coisa, pessoal. Muitos aqui também, você já viu muita coisa, né? Só que teve um episódio que eu vi que muita gente. O Marcos deve estar me ouvindo, não sei se o Marcos. Se ele vai lembrar desse episódio que eu vou falar agora, que é de futebol, entendeu? Ou alguém que gosta de futebol. Isso fez 23 anos agora. Naquela época, eu trabalhava com o cantor Roberto Carlos, que é nosso aluno de níveis 1, 2 e 3A. E aí eu ia todo dia na casa dele. Aí eu aplicava reiki nele, a mãe dele era viva, a Lady Laura, Lalá, que eu chamava, era minha aluna. Aí a secretária Carminha, que morreu esse ano que passou, era viva, assessora dele, aplicava reiki nela. A filha dele, a Ana Paula, era viva, o Dudu era vivo, ele perdeu um filho, uma filha, a mãe, olha só, é muito sofrimento, né? Perdeu o melhor amigo dele, o Erasmo. O Erasmo não recebia reiki, né? A Vanderlei é nível 2, mas o Erasmo não queria saber. Mas eu aplicava reiki, não era só nele. Eu acabava tendo que todo dia. Eu morava em Copacabana, ele mora na Urca, perto do Rio Sul, ali, onde tem os militares, né? Aí eu cheguei na casa dele. Isso aconteceu, olha, no dia 30 de dezembro de 2000. Quer dizer, mesmo entre Natal e Ano Novo, eu ia lá aplicar, que tinha que aplicar reiki todo dia. Tanto é que nós fazíamos o Ano Novo no nosso apartamento. Eu não fazia na casa da minha sogra, como eu fui agora, do meu sogro. Eu tinha que estar lá. Era um trabalho meu, né? E era diário. Aí isso aconteceu no dia 30 de dezembro, né, do ano de 2000. Aí eu chego na casa do Roberto Carlos, ele trabalha até 6 horas da manhã, 5 horas, que ele é compositor, e à noite ele recebe. Ele é uma pessoa muito energia da lua. Tá? Então, ele é cantor, ele bota muito sentimento, ele compõe. Então, ele trabalha melhor à noite. Aí, quando vai dando 5 horas da tarde, ele já vai se preparando para tomar café da manhã, tomar banho, para ir dormir. Ele dorme de manhã, aí à tarde ele trabalha para fazer atividade física, ir ao médico, dentista. Ele tem essa rotina, é a rotina do compositor, do cantor. E eu tinha que me adaptar. Então, eu aplicava reiki nele. Não podia ser de manhã, que ele estava descansando, ele dormia 8 horas de manhã. Não podia ser à noite, que ele estava compondo, ele estava com a equipe de músicos, tinha que ser à tarde. Aí eu chego de tarde, no horário combinado, e ele chega todo sem graça, falou: professor, o senhor me desculpa, e estou morrendo de vergonha do senhor estar aqui hoje, é que eu não vou poder receber reiki. Eu falei: mas por que, Roberto? Você está bem? Eu já estou aqui. Não, Johnny, eu estou morrendo de vergonha. Pode parecer uma futilidade para você, mas é que eu sou vascaíno, o Roberto Carlos. Eu também sou, viu? Não sei você. Ela não é, a Lisa. Depois eu vou te mostrar aqui na varanda, tem um brasão do Vasco, né? Sofredor, né? Até o Marcos brincou comigo que eu era sofredor vascaíno. Pois é. Então, ele falou: é que eu sou vascaíno e eu não consigo perder um jogo.
E o Vasco vai jogar agora. E vai ser televisionado ao vivo, e eu vou assistir. Você me desculpe, eu pago o atendimento, tal. Aí eu falei, não, então eu sou vascaíno também. Aí Rita trabalhando lá em Copacabana, e eu assistindo o jogo do Vasco, no meio da tarde. Entendeu? Um dia útil, eu assistindo o jogo, Rita trabalhando, né, com ele, e ficamos lá, né? Aí, logo no início do primeiro tempo, aconteceu um acidente, que foi, não sei se o Marcos vai lembrar disso, Marcos Alexandre, que foi a queda do alambrado. Isso foi noticiado, né? E eu nunca esqueci isso, porque para mim foi uma demonstração de solidariedade. Eu me criei no Rio de Janeiro, né? E graças a Deus, na Ilha do Governador, em Copacabana, eu tenho muito amor pelo Rio. Só não nasci lá, né? Aprendi a escrever, a ler, a andar de bicicleta. Me formei no Rio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu já escutei gente reclamando, né, do carioca, mas a maior demonstração de solidariedade que eu vi, né, pode ser que as pessoas tenham visto outra, foi no Rio de Janeiro, tá? Foi num jogo do Vasco com o time do São Caetano. Nunca mais ouvi falar em São Caetano, né? E a Copa era a tal Copa João Avelange, do ano de 2000, né? Então, esse estádio, que é o estádio São Januário, o estádio do Vasco da Gama, é o maior estádio particular de todo o estado do Rio. É muito grande aquilo ali, né? E o alambrado quebrou, e eu coloquei um videozinho para vocês. Eu vou marcar aqui com o dedinho. É um vídeo rápido, sabe? Para vocês verem o sufoco que foi aquilo ali, tá? E as pessoas caídas no. Você chegou a ver as fotos, né? Viu, né? As pessoas caídas no gramado. Então, foi uma coisa muito dura, que foram 168 feridos graves, fratura exposta, pessoas em coma. Foi muito duro aquilo ali. E, pela lei, como tem uma aglomeração, é obrigada a ter uma ambulância. Minha filha médica já trabalhou numa ambulância dela. E se não fosse a lei, nem essa ambulância. Tinha uma única ambulância, um médico e um enfermeiro para acudir aquele povo todo. Não tinha como, né? E quem estava assistindo esse jogo era o Antony Garotinho, que era o governador do estado. Ele era de Campos, mas ele estava lá, tá? E aí eles fizeram um apelo pedindo ajuda. Só tinha uma ambulância. Aí começou a chegar a ambulância. Primeiro chegaram os bombeiros, né? Mas chegaram duas ambulâncias dos bombeiros, três. Aí começou a chegar da Amil, da Golden Cross, da Unimed, empresas, hospitais privados mandando médico, mandando ambulância. Rapidamente chegaram mais de 20 ambulâncias. Médicos estavam próximos, alguns até aposentados com estetoscópio, com jaleco. Olha, eu sou médico. Chegavam. Então, foi uma das coisas muito bonitas que eu vi. Lógico que foi uma fatalidade, né? Estourou o alambrado, as pessoas caíram ali, começou com uma briga, né? Normal em estádio. Eu não vou em estádio. Eu fui uma vez só, aí saiu uma briga, eu não quis mais ir. As pessoas, ao invés de se divertirem, foram para brigar, né? E aí uma briga estourou e um monte de gente, crianças, tá? Então, é um exemplo que eu estou dando para vocês, pessoal, de eu ter acompanhado. E eu mandei reiki ao vivo, e o Roberto Carlos, do meu lado, ele era já 3A, e ele mandou reiki também. Chegou a Cláudia, né, Eliana? A Eliana Safad falou que ela é flamenguista. Eu sabia que eu ia. Um dia eu ia saber, porque ela só tem virtudes, a Eliana, né? Ela tinha que ter um defeito, né? Tá aqui, né? Tô brincando, né, Eliana? Ela é flamenguista, né? Depois eu vou explicar para ela por que eu não sou flamenguista, viu, Eliana? Mas aí eu não posso falar que está sendo gravado. Você me convidou para jantar, né? A gente vai comer aquele bacalhau lá no aquele restaurante de Copacabana. Aí está aqui, São Januário, 90 anos, alambrado cai e transforma festa em tragédia. O Marcos Alexandre, ele lembrou aqui. Colocou, eu não sei de onde ele tirou, entendeu? Alguma algum site, né, de busca, ele postou aqui para vocês.
Então, eu estou dando um exemplo para vocês dessa questão da solidariedade, tá? Agora, dentro da história do Reiki, pessoal, tem um episódio. A Marinette falou que é botafoguense. Meu irmão mais velho, o Carlos, é botafoguense. Então, tem um episódio no Reiki oficial, nos poucos documentos oficiais do Reiki que nós temos, tá? Que é a entrevista concedida por Mikao Sui. O Zui Reiki Ryohu Rikei, que é o manual que ele entregava, Mikao Sui entregava, tinha uma entrevista dele. Depois tinha uma entrevista que foi publicada em 1974 pela organização que ele criou, a Gakkai, o Zui Reiki Ryohu no Shiori. Depois tem tem um memorial, a pedra. Quem foi ao Japão comigo, Eliana já foi 2 vezes, a turminha está me ouvindo aqui, a tradução daquela escritura que está lá fala sobre a solidariedade de Mikao Sui. Agora, por quê que eu estou tocando nesse assunto? Todo livro de Reiki, Jornal Lance, o Marcos, Jornal Lance, ele tirou. Todo livro de Reiki que sai em português, seja no Brasil ou seja em Portugal, eu compro. Isso faz parte, vocês vão ver que eu tenho muitos livros aí, leio, né? Porque faz parte do Instituto de Pesquisa, a gente acompanhar, ver se tem alguma novidade. Em geral, a pessoa pega 20 livros de Reiki, faz uma compilação e publica um livro. Às vezes a pessoa nem foi ao Japão e lança um livro compilado, né? Trechos de vários livros. Então, tem muita gente que não agrega novidades, mas tem livros que agregam. Principalmente os livros do João Magalhães, ele esteve no Japão conosco, no dia da entrega do Komainu. Quem for a Portugal comigo vai conhecer o trabalho do João Magalhães, que ele que organiza esse congresso. A associação que ele criou, a minha opinião, é a associação emblemática de todo o planeta de Reiki, que não tem fins lucrativos, ele não é o protagonista, ele não quer brilhar só, ele fragmentou a associação dele em núcleos, colocou um presidente para cada núcleo, então ele administra a associação em equipe, e nesse congresso, cada um fala 20, 40 minutos, é muito rápido, né? A gente não tem muito tempo, aí tem que dar um link para as pessoas pesquisarem o assunto, se elas gostarem do teu tema. Eles publicam muito e apresentam muito trabalho científico dentro de hospitais e de universidades sobre o Reiki. Então, é um congresso que agrega muito. Por isso que eu gosto de participar. Eu sempre sou palestrante, né? Eu ensino alguma coisa, mas eu aprendo muito mais do que eu ensino. Eu ensino X e aprendo 10x, e me ajuda depois nos novos livros, tá? Então, no Reiki, naquela pedra onde estão as cinzas de Mikao Sui, que é o memorial, que nós estivemos pela 5ª vez agora nessa viagem, tá? Tá escrito o seguinte, estou na página 89 do livro de vocês, tá? Página 89. Em setembro de 1923, Tóquio sofreu um grande incêndio, ocasionado por um terremoto no distrito de Kanto. Pessoas feridas e doentes padeciam de dores em todos os lugares. O mestre Uzui ficou muito tocado, quer dizer, solidário, com tudo aquilo e se mobilizou, quer dizer, ele foi à luta. Ele não ficou em casa. Com a terapia Reiki. Ele usou o Reiki na solidariedade dele, percorrendo toda a cidade diariamente. Eu só vou de segunda a sexta, sábado e domingo eu descanso. Não, ele ia todo dia. Não podemos calcular quantas pessoas foram salvas da morte por sua devoção. Sua atuação ao estender suas mãos de amor, ou seja, ele não cobrou. As pessoas não tinham dinheiro, tinham em casa, tinham perdido família, né? Estender as suas mãos de amor, de forma solidária,
por sobre aquelas pessoas que sofriam passando frio, que setembro já está muito frio, lá é hemisfério norte. Não está nevando, mas já está muito frio. As pessoas que sofriam naquela situação de emergência se destacou. Por que eu falei dos livros? Porque alguns livros eu leio, né? Porque não existe livro ruim. Tem, assim, livro melhor do que o outro. Não existe um livro que não agregue alguma coisa. Mas vários livros escrevem essa impropriedade que eu vou falar agora, que o reiki tem que ser sempre cobrado. Senão não vale. Tem um sujeito que está na minha comunidade, um dos moderadores queria até expulsar ele, que ele bateu nessa tecla, e que quanto mais se pagava, mais forte era o reiki. Só que, assim, é a opinião dele, né? Ele não era ofensivo, ele não estava ofendendo ninguém, queriam que eu apagasse. Falei, não, ninguém curtiu, ele ficou sozinho. Ele falou para ele mesmo, na comunidade do Facebook. Então, pessoal, o que eu queria colocar para vocês, que o reiki é cobrado. Não pela energia, que ela vem de graça do universo, pelo tempo do terapeuta, porque daqui 3 horas você está com fome, tem que comer arroz e feijão. A gente cobra pelo tempo. Mas você não é obrigado a cobrar. Você pode fazer um trabalho solidário. Inclusive, em Portugal, eu fiz uma palestra sobre isso. A Eliana Safad estava lá, o marido dela, a Lia. E aí a Flora, que é a dona da empresa que vai organizar essa viagem, perguntou se eu poderia fazer a mesma palestra. Por que que alguns reikianos da mesma turma prosperam, ganham dinheiro numa escola de reiki, e outros quebram, falem, não ganham? Essa palestra eu vou fazer em Portugal, para quem viajar, tá? Eu já fiz essa palestra uma vez. Mas você não é obrigado a cobrar. Mikao Sui, naquele momento, está lá na pedra, ele não cobrou nada. E ele tinha dinheiro, tanto é que aquele tori, quem foi comigo lá no templo Amataka, aquilo se fosse feito hoje, aquele portão sagrado do templo, se fosse hoje, custaria 500 mil euros, quase 3 milhões de reais. Mikao Sui que financiou aquilo. Então ele tinha muito dinheiro, ele cobrava. Ele teve uma infância pobre. Mas naquele momento que as pessoas precisaram, ele foi solidário. Então a solidariedade, ela está dentro do reiki, tá? Então eu coloquei algumas fotografias para vocês aqui e coloquei algumas informações sobre o terremoto que é citado, tá? O terremoto aconteceu no Japão, na região de Kanto. É uma região, né? Como se fosse a região sudeste, por exemplo. Aí foi Tóquio e as cidades vizinhas, que foi Chiba, Kanagawa e Shizuoka, foram devastadas. Aconteceu no dia 1º de setembro de 1923, às 11 horas e 58 minutos, tá? Morreram, foram contabilizadas 142.385 pessoas. É muita gente, pessoal. Para aquela época, quantidade de pessoas. Aí eu coloquei algumas particularidades desse terremoto, tá? Que muitas das vítimas foram causadas por 88 incêndios. Isso aconteceu há 250 anos atrás, num terremoto em Lisboa, que era dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro. Então, teve o terremoto, as pessoas foram ao lado do rio Tejo, porque começou a pegar fogo a cidade, porque era dia de igreja, de tudo. Então, deu um incêndio. Elas ficaram presas do lado do rio. Aí veio um tsunami. Uma coisa kármica, né? Quem não morreu incendiado, quem não morreu soterrado, morreu queimado. Quem não morreu queimado, morreu afogado. Veio um tsunami. Isso aconteceu há 250 anos atrás e Marquês de Pombal recuperou com dinheiro da colônia brasileira, com ouro brasileiro. Recuperou Lisboa, né? Então, aconteceu nesse terremoto lá de Tóquio, 88 foram focos. E estava acontecendo um tufão, um vento muito. E o fogo espalhou e queimou tudo.
Então, muitas pessoas não morreram do terremoto, morreram queimadas, desses 88 incêndios, tá? Que eles começaram separadamente, mas eles se estenderam, se alastraram, né? Porque tinha um vento muito forte de um tufão. Para vocês terem uma ideia, Tóquio queimou durante 48 horas, até não ter mais material combustível, não tinha bombeiro para apagar aquilo. Então, ficaram 48 horas pegando fogo. Teve gente que morreu asfixiada com a fumaça. Tá? O sismo, o terremoto, ele conseguiu mover uma estátua de 93 toneladas. Tá? 93 mil quilos. Essa estátua foi o grande Buda, lá de Kamakura. A estátua ela é muito pesada, ela se movimentou 60 centímetros. Aí eu coloquei, vou marcar para vocês uma fotografia que tem a turminha do Japão. Essa foto foi tirada agora. Se eu não me engano, acho que dia 7 ou 8, tá? Tá a Viviane, que é do grupo, né? Não sei se ela está me ouvindo agora. Tá a Lia, que eu dei boa noite para ela, Simone e o Marcos estão aí, Rita e eu. E tinham outras pessoas. Né? Fizemos a foto. Essa estátua, com quase 100 toneladas, o terremoto conseguiu deslocar ela 60 centímetros, para vocês verem a fúria, né? Tá, aí o João Pestana está me ouvindo, ele é de Portugal, falando do terremoto do dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, né? De 1755. O que aconteceu, tá? Aí tem um bairrozinho lá que eu gosto de visitar. Eu sempre vou com Rita, chamado Alfama, dos marinheiros, que fica perto do porto e que foi preservado, que fica alto. Então, quando a gente sobe lá, as casas têm mais de 300 anos. É uma volta no tempo, fica em Lisboa, tá? A Vivi está me ouvindo aqui, falou que está me ouvindo. Então, a Vivi está aqui. Ó. Tá super charmosa ela aqui, ó. Um casaco dourado. Então, pessoal, eu coloquei umas fotografias. Você chegou a ver as fotos? Vi. Do terremoto, como é que ficou? E me calçou, eu marquei com o dedinho, me calçou e atuou, olha, destruiu tudo. Imagina ficar 48 horas pegando fogo. Só que foi depois do incêndio. Ou seja, não foi só o terremoto. Aí veio o fogo, foi acabando com tudo, né? Uma coisa horrível. Então, existe uma informação oficial de um trabalho solidário dentro do Reiki, tá? Aí, tivemos uma única pergunta. Foi da Cristina Luz. Não sei se a Cristina está me ouvindo. Em geral, ela assiste no dia seguinte. Que ela tem as netinhas. Não sei se ela está aqui online. Às vezes ela está. Bom, ela não falou nada. Ela, em geral, ela assiste no dia seguinte, tá? Então, a Cristina, ela colocou uma pergunta que eu vou marcar para vocês. Bom dia, tal. Ouvi a gravação, ela, em geral, escuta a gravação. Das dúvidas. Foi a aula do dia 3, né? De vez em quando a gente vai ter que fazer isso, pessoal, não fazer ritual, reiju. Que o pessoal faz perguntas e se eu for tirar dúvidas, a gente não consegue fazer o ritual. Então, de vez em quando a gente vai encaixar uma. Lembrando que essas aulas de dúvidas não são cobradas, são gratuitas, tá? A gente cobra pelos reijus. Ouvi a gravação das dúvidas, sou grata pela resposta à minha pergunta, nem lembro que pergunta que ela fez. Sobre a manutenção dos florais, que eu falei que podia ser até 4 florais, guardando uns 15 minutinhos entre um e outro. Aí eu coloquei em negrito. A respeito da solidariedade, eu não posso falar aqui, a gente está em público, está gravando, mas eu sei o porquê que ela me perguntou isso, mas eu tive um problema muito parecido com o dela, tá? E ela está me perguntando, ela não explicou,
mas eu já tive uma questão parecida, né? E eu sei o porquê, o motivo. A respeito da solidariedade, qual o limite entre a doação ao próximo, quer dizer, se ajudar o próximo, e a preservação do zelo por si mesmo, a ponto de você se prejudicar para ajudar uma outra pessoa. Aí eu coloquei uma passagem de Jesus, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus, capítulo 22, 39. Está aí a resposta, tá? Você tem que amar o próximo, mas você tem que se amar. Então, não é se teu filho está com a vela dele apagada, não é você apagar a sua para ficar solitário. É você manter a sua chama acesa, para quando ele pedir, ele tem que querer, você acender a vela dele. Então, não é descendo a escada que a gente ajuda um filho, uma pessoa que está em depressão. Ah, eu vou entrar no buraco com ele para sofrer junto. É subindo a escada e mostrando o caminho. Então, você tem que se amar. Como é que você quer que alguém te ame se você não se ama? E como é que você quer amar alguém se você não se ama? Quando você está no avião, fala assim: caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você, depois na criança. Senão está o teu neto e o vovô está roxo. Eu tenho 7 netos, né? Quer dizer, 2 vão nascer agora. Minha filha está grávida de gêmeos. Mês que vem nasce. Ah, o vovô está roxo, está virando o olhinho, né? Então, você se preserva, depois você ajuda as pessoas. Então, Jesus falou para você amar o próximo como a ti mesmo. Então, você não pode se prejudicar. Aqui entra Buda, né? O caminho do meio. Você não pode só ajudar o outro e entrar pelo canto. Depois, a gente ensina também a versão do Osho Neo-Rei, que eu botei uma fotografia dele aqui. Rita e eu já estivemos 3 vezes na Índia estudando a versão indiana do Reiki. Esse é o Rajneesh. Ele não pode ser comparado com Jesus, que Jesus já veio iluminado. O próprio príncipe Siddhartha Gautama, ele até os 29 anos, ele era um príncipe, ele entrou num caminho e iluminou. O Osho é a mesma coisa. Ele era um mestre, mas ele tinha os problemas dele, as questões dele, mas era um homem muito espiritualizado e muito sábio, né? E ele incorporou oficialmente o Reiki na comunidade, que é a Osho Commune International, e tem uma citação dele: a primeira onda de amor tem que ser em torno de si mesmo. Então, isso não é egoísmo, o nome disso é autoestima e amor próprio. Então, a resposta à pergunta da Cris é essa aí: você não pode se prejudicar. Você não pode fazer nada que vá te prejudicar. Você ajuda o outro e entra pelo campo, e sai com depressão, sai triste, entendeu? Você tem que se preservar, tá? Lembrando que isso não é egoísmo. Isso é autoestima e amor próprio. E assim eu tirei a dúvida da nossa querida Cristina Luz. É uma pós-doutora, né? Professora universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é a que eu me formei. Eu morava ali do lado, na Ilha do Governador. Uma mulher muito culta. Ela falou no congresso online que a gente promoveu, tá bom? Se Rita tiver facilidade de colocar a palestra dela para o pessoal ver. A Juliana chegou hoje aí, ela não conhece a Cristina Luz, e as perguntas dela são sempre muito assim, cabem, né? São sempre bem assertivas, né? Então vamos lá, vamos ler. Vamos ler o poema, tá? Poema de número 15, pensamento ocasional. Chegou um mosquito, ele não conseguia dormir que tinha mosquito. Ao invés de ele ficar com raiva do mosquito, ele pensou lá na guerra, no campo, com bombas caindo. Eu voltei. O pessoal nem escutava o mosquito, e as bombas e o medo de morrer. Então ele pegou aquele mosquitinho, em vez de brigar com o mosquito, ficar com raiva, ele lembrou dos soldados. Ele estava em guerra. Quando ouço o crescente zumbido dos mosquitos, ele não ficou chateado com o mosquito, nem com raiva. Sinto profundamente pelos soldados. Aí ele pergunta aqui, como dormem eles à noite no campo de batalha? Que além do mosquito, tinha tiro. Eu mostrei as fotos ali para vocês verem que tinha canhão. Bala de canhão, metralhadora, tiro. Mosquito não era nada, né?
Então, tudo isso, essas guerras, foi por conta da soberania da Coreia, né? Então, vou ler aqui, estou com o livro aberto. Durante a era Meiji, foi até o ano de 1912, né? O povo japonês enfrentou duas guerras, uma com a China, que foi de 1894. Você vê, a guerra hoje da Ucrânia já tem 2 anos. E o Japão, eles são tão metódicos, eles ganharam as duas guerras em menos de um ano. Com a China foi de 1894 até 1895, e com a Rússia foi de 1904 até 1905. Os americanos, na Segunda Guerra Mundial, não invadiram Tóquio, com medo, porque eles são lutadores. Eles invadiram Okinawa, que tinham que pousar os aviões que jogaram as bombas nucleares. Eles só bombardeavam, mas ninguém queria saber de brigar com os japoneses. Karateka, judoca, aikido, kendo com espadas. Eles são lutadores. Ao mesmo tempo, eles são pacíficos. Quem foi para o Japão sabe, é um povo pacífico, mas se brigar com eles, eles sabem lutar. Eles se defendem, né? Bom, o poema fala da solidariedade humana, amor ao próximo ou fraternidade, já que somos filhos do mesmo Deus. A solidariedade é, sem sombra de dúvidas, uma grande forma de alguém expressar seu amor. Estou lendo, tá? Aqui percebe-se a solidariedade do imperador Meiji, que, incomodado com o barulho dos mosquitos, transportou-se para o barulho estrondoso do campo de batalha, onde os soldados, em situação muito pior do que a dele, falou: nossa, eu só tenho esse mosquito, eles têm o mosquito mais as bombas, né? Perturbação, agitação, tumulto e medo. Certamente perdiam o sono. Então ele reflete, imaginando como dormiriam seus soldados em meio a um ambiente tão hostil, no qual os zumbidos dos mosquitos seguramente passariam despercebidos. Se fosse só aquele barulho de mosquito, os soldados iam estar dando graças a Deus. É aquela coisa de não reclamar, né? Agradecer. Kyodakewa kanshashite, expresse a gratidão. Aqui o imperador não reclamou. Então, aqui são mensagens que estão implícitas, tá? Que você reconhece a qualidade de um bom líder, o imperador era um bom líder, na forma que ele trata os seus liderados. Um bom patrão interessa-se pelos seus funcionários. Um bom mestre interessa-se pelos seus discípulos. Um bom general, que era o caso do imperador, interessa-se pelo bem-estar de suas tropas. Sabe-se que as pessoas esforçam-se muito mais quando se sentem protegidas, valorizadas e estimadas. A mensagem implícita no poema é que devemos ser solidários. Não pode ser egoísta, pensar só em você, tá? Principalmente com aqueles que dependem de nós, porque os soldados dependiam do imperador. Então, você ser solidário com os refugiados da Ucrânia. O que a gente pode fazer? Mandar reiki e orar. Essa guerra de Israel com Hamas, orar, mandar reiki. Mas, às vezes, você pode fazer uma coisa por um filho, porque ele depende de você, por um neto, pelo seu irmão, por um funcionário, porque aqui os soldados dependiam do imperador. Então, a solidariedade, tá? Principalmente de quem depende de vocês. Eu estava com a Gisela agora, a Gisela viu, né? Um ato assim, de solidariedade. A gente estava agora passando o ano novo na casa do meu sogro e minha sogra, e uma gata de rua que escolheu lá o terreno, a minha cunhada, e meu cunhado ele está desempregado, né? E não está conseguindo emprego. É uma gata de rua, que chegou lá, eles começaram a dar comida e a gata ficou lá. Eu não sei se foi uma picada de cobra, que é zona rural, ou uma briga, arame farpado, a gente está do lado ali de pastos. Ela furou o olho. Você chegou a ver a foto, né? Cheguei. Né? E aí eu lembrei desse poema, pessoal. Porque hoje, de 20 anos para cá, tudo que acontece na minha vida, eu penso: o que Jesus faria? O que o imperador Meiji falou sobre esse assunto?
Porque o imperador Meiji, nesses 125 poemas, ele falou sobre tudo. Então, eu não tomo uma decisão sem refletir sobre os ensinamentos de Jesus, e eu não tenho uma religião específica, né? Eu gosto do budismo, gosto do hinduísmo, zoroastrismo, confucionismo, judaísmo, gosto de tudo que tem amor, né? Do espiritismo, gosto de tudo. A doutrina de Allan Kardec. Mas eu reflito muito em ensinamentos de Jesus, para mim ele é uma referência, e o imperador. Aí eu comecei a pensar, né? Porque a gente levou a gatinha, eu não imaginava. E eu fiquei no carro, conversando com a minha mãe, estava um calor danado, eu com o ar-condicionado ligado, e Rita entrou com a gatinha. Aí, meia hora depois, ela me chama. Aí eu queria te mostrar, eu sabia que estava feio o olho, mas eu não imaginava que fosse tão grave. Chegamos lá, o olho tinha rasgado. Ela te mostrou a foto? Mostrou, né? O olhinho de uma gata de rua. Tinha rasgado o olhinho dela. E aí a gente deixou a gata lá para ver o que poderia ser feito. E aí eram dois veterinários, falou, olha, pode dar bicheira, a mosca pousar e dar bicho, aí vai até o cérebro, come a orelha, é pior. Ela já tinha perdido a visão. Ela não ia mais enxergar daquele olho. O olho abriu no meio, rasgou. Então, eles falaram que tinha que extrair o olho. Resumindo, aí fizeram o orçamento. Algumas horas depois, nos chamaram lá. O orçamento dava, com a consulta, com medicamentos, quase R$ 2.500. E Rita e eu, a gente vem se recuperando da pandemia, de ter ajudado pessoas da família. A gente socorreu muita gente na pandemia. O Instituto, ele não recuperou a saúde financeira dele. E de uma hora para outra surge uma despesa de R$ 2.500 com uma gata de rua. Eu lembrei até de você. Você faz vaquinha para salvar os bichinhos da rua, né? Às vezes é só você, né? Você é a sua amiga. Foi Rita e eu, né? Eu não podia chegar para o cunhado, né? Porque ele já tinha colhido a gatinha, né? E eu lembrei desse poema. Não foi com soldados, mas foi com uma gata. O imperador não conhecia pessoalmente aqueles soldados. Mas os soldados dependiam dele. E aquele gato estava dependendo da gente. Aí eu nem pensei duas vezes. Rita, que paga as contas, entendeu? Eu não quero nem saber que homem morre do coração à toa, né? Ela que paga, ela é a diretora financeira. E eu estou sabendo que a gente não recuperou ainda da pandemia, né? Que ela me apresenta relatórios. Mas eu, na hora, falei, vamos operar a gata. E ela ficou feliz, porque ela tem muito amor pelos animais, né? Com a decisão. E eu pensei exatamente no poema de número 15, uma decisão que eu tomei a semana passada. A gente estava lá, eu acho que era dia 2, 3 ou 4, a gata foi operada. Foi agora, faz menos de uma semana que a gente operou essa gatinha. Pagamos à vista, né? Que aí tinha um pequeno desconto, se pagasse no cartão. E a gente usou isso, tá? Aí na página seguinte, por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki, né? Eu já li o texto que está lá na pedra, né? Mas o mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema a fim de estimular os reikianos a serem solidários. Nós somos reikianos, então é importante, faz parte do perfil entendeu? Do reikiano ser solidário. Ser solidário é não ser indiferente diante de circunstâncias alheias difíceis. Se eu ficasse indiferente olhando aquele gato, já tinha uma infecção, teve que tomar antibiótico. A infecção já tinha passado para o outro olho. Havia risco de perder o outro olho. Uma situação alheia. Na verdade, não era uma pessoa, era um animal. Entendeu? A gente gastou um dinheiro que a gente não tinha disponível. Mas esse é um dos poemas, que é a verdadeira generosidade. Lembra? Lembro. Que a gente viu isso. É você dividir aquilo que você tem menos, que em geral é tempo. Né? Para os reikianos,
a solidariedade, isso não deve ser algo eventual. A chegar no Natal, aí vai lá no asilo, no orfanato, só no Natal. Então, não, a solidariedade do reikiano não pode ser eventual, tá? E tem que ser permanente. Um bom reikiano deve interessar-se pelos seus semelhantes, ajudar aqueles que não têm as suas possibilidades, que foi Mikao Sui aplicando o reiki nas pessoas no terremoto. A solidariedade não pode ser vista apenas como partilha de bens materiais, dinheiro, alimentos, mas também de amor, aplicação de reiki. Foi o que Mikao Sui fez. E dedicação de tempo. Mikao Sui passava o dia, era o tempo dele e o amor dele. Tá? Aí eu coloquei aqui a citação de um escritor, tá? Nascido em Praga, tá? Que é a capital da República Tcheca. O nome do escritor é Franz Kafka. Ele diz que ele era um romancista, tá? Escrevia sobre contos e romances. Ele é conhecido. Ele fala o seguinte, que a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. É você não ficar indiferente. O outro está sofrendo, às vezes é um irmão, um amigo. Eu estava com o Roberto Carlos agora. Eliana Safad estava comigo, marido dela, no navio do Roberto Carlos. Uma semana antes de morrer a primeira pessoa na pandemia. E um amigo meu de longas datas, o Wagner, ele estava em Búzios, passando, e estavam ondas imensas. Eu desembarquei sozinho num bote, lógico, acompanhado por um tripulante. Fui lá em Búzios para levar R$ 300 e doei para ele. Eu lembrei desse poema, porque ele estava passando, ele tinha sido despejado onde ele morava, estava sem lugar para morar e sem dinheiro para comer. E ele precisava voltar para a cidade dele, que é perto de Americana, aqui interior de São Paulo. Aí eu desembarquei para levar o dinheiro para ele. Lembrei desse poema. É você não ficar indiferente ao sofrimento de uma outra pessoa, desde que você não se prejudique. Eu tinha direito a desembarcar, eu estava dentro do navio, quem quisesse desembarcar poderia, não pagava nada. Tinha um bote, né? Botes que iam e vinham. E eu tinha condição, estava em condição, foi antes da pandemia, uma semana antes. Eu fui lá ajudar uma pessoa que não é parente, trabalhou comigo há 30 anos atrás, só que eu fiquei sabendo da situação dele, fui lá ajudá-lo. Então a pergunta é: podemos fazer? A Leni Froelich falou que gostou da pergunta da Cristina Lúcia.